Oi, gente. Esse é o Rude. Esse é o Rude. Rude. Direito. Oi, gente. Esse é o Rude. Essa é a Anne. E você está no apartamento 108. A gente veio mostrar aqui pra vocês algumas coisas que aconteceram recentemente conosco e com o nosso apartamento. E a gente tá rindo, mas é de nervoso. Várias coisas aí pra vocês ficarem sabendo. Primeira coisa que aconteceu é que o nosso exaustor do nosso banheiro explodiu. É, não foi assim, pá, tipo, foi um... Orra. É que você não tava, não foi com você? Eu tava longe, né? Eu entrei no banheiro e simplesmente o exaustor explodiu, aí apagou a luz da casa. É, caiu a chave. E daí chave. fez uma faísca enorme, uma luz grande assim, vermelha no teto. Você não tinha certeza do que era, né? Não. Tipo, tirou as luzes todas, tudo pra ver. Você falou que tinha um cheiro de queimado, eu cheguei e não consegui identificar onde era. Mas ele tava meio sujo também. Não sei se foi isso que causou aí o estrago, mas eu acho que sim. Ele tava precisando de limpeza. É um saco limpar aquilo, talvez. Acho que esse novo que a gente comprou é um pouco mais fácil de limpar. Tá, dá uma olhada aí, a gente comprando, instalando, veio. Eis que a Anne vai no banheiro e acende a luz e dá um pequeno estourinho e apaga tudo. Queimou nosso exaustor do banheiro da ventilação forçada. Não gostava muito desse porque ele é barulhentinho e eu acho que ele também é fraquinho. Vamos comprar um novo e depois a gente mostra aí a instalação. Não temos nem ideia assim mesmo de preço pra valer, dê uma olhada na internet, mas vamos ver na prática na loja, depois a gente conta. Ai, que linda! Que bonitinha a variante. Oi? Estamos aqui em família, indo dar aquele rolê de sábado à tarde. E onde todas as famílias vão no sábado à tarde? Leroy Merlin. Todas as famílias vão para Leroy Merlin. Não, se não tivesse chovendo, assim, esse tempo cocô, a gente estaria lá no parque, lá, né? Isso, dá uma passada no parque antes de ir pra Leroy. Estamos de carona hoje aqui, ó, com... Ninguém mais, ninguém menos. Ninguém mais, ninguém menos do que... Thiago Curita. Thiago Curita e a Aline Soares. Sigam no Instagram. Arrobas. Sigam no Instagram. Já voltamos direto da Leroy Merlin. Corta pra mim. Quando eu digo que todas as famílias vêm pra Leroy, no sábado de tarde, é isso, ó, não tem lugar pra deixar o carro. Opa! Eu não vejo a hora de ser idoso pra conseguir estacionar em qualquer lugar. A gente devia ter vindo com o carro do pai. Eu devia ter vindo idoso. Aquele momento. Não dá, Fusca Azul não tem como. Nem que eu vi, a Anne já tava agarrado com o cachorrinho. Não deu nem tempo de falar nada. Olha as almofadas. Nossa, muito legal. Nossa, Maleficent. Olha essa de brigadeiro aqui. Cadê? Você não guardou? Dogão. Ah não, só tem só do Demolidor só. Mas ele é legal? Não, mas eu não Então curti. É. Nossa, Já era. pra sempre vai ter bolinha espalhada. Oi, dessa aqui. Meu Deus. Onde que tinha pra vender esse? Compramos o seu pro banheiro, espero que ele fique bom. Vamos que vamos. Que? Oi? Oi. Oi! Oi! Esse aqui é o exaustor que a gente comprou, 20 sol, 127 volts. A instalação é bem simples, só ligar aqui o fio terra e os dois fios de energia. A gente teve que comprar também bucha para drywall, que vai ter que fazer uma furação a mais para poder colocar no lugar. E é isso, agora vamos ver como funciona esse bichinho. Legal, o novo que a gente tem hoje não tem essa telinha. Legal, proteção a mais. Tem que furar o drywall aqui e aqui e colocar dois parafusos. Estão ouvindo esse barulho? É o nosso novo exaustor. Ele quase não faz barulho. Eu tô amando isso, porque o outro era muito barulhento. E assim, o Rudy já instalou e agora falta só finalizar ali com massa corrida e tal, porque o formato dele é um pouquinho diferente. Pra comparar o barulho.
muito suave. Então se você tem exaustor desse em casa, de repente dá uma olhadinha lá na limpeza, ver se ele tá muito sujo. Vai ver o motor tava difícil de girar por causa do tanto de pó que tinha. Eu tirei essa ideia do secador de cabelo, né? Lembra que eu te falei? Que o secador de cabelo, quando entra muito cabelo dentro, ele fica muito cheio de cabelo, ele estoura, ele queima, ele estraga. Mas é que o cabelo trava o motor, não tinha tanta sujeira assim, né? tinha Não sei o que é. sim. Enfim, estragou, mas eu não gostava muito daquele lá. Ele era muito barulhento. E ele, mesmo novo, ele era barulhento, e agora esse que a gente colocou, vocês viram aí que é mais silencioso. Não, na real, eu ainda não me acostumei com ele ser tão silencioso assim. Na comparação, não dá pra sentir isso no vídeo muito assim, mas na comparação ele é bem mais silencioso. A parte 2 do vídeo de hoje. Pra quem acompanha os nossos stories, nós recebemos uma multa de carro, de trânsito. Você acredita que eu estacionei o carro que eu uso pra ir trabalhar todos os dias em um lugar irregular, na cidade de Mauá, em São Paulo, que eu nunca fui na vida, e que o carro, desde que eu comprei, também nunca foi? Pois é. Não era multa em si ainda, era notificação. Era uma notificação. Vou colocar os stories pra vocês darem uma olhada. Pra quem não viu nossos stories no Instagram, cadê esse que não tava lá vendo nossos stories no Instagram? Segue nós lá no Instagram e dá uma olhada nos stories. Daí a gente tá de boa em casa. O porteiro liga e fala que tem correios. Aí dá aquela alegria, né? Aquela alegria. Chega lá, o que quer? Multa. Multa. E não basta ser uma multa, é uma multa que veio lá da prefeitura de Mauá, de São Paulo, dizendo que eu estacionei no lugar errado lá. Eu nunca fui pra essa cidade na minha vida. Numa segunda-feira, às 3 e pouco da tarde. Eu tava trabalhando e é o carro que eu uso pra ir trabalhar. Então basicamente veio uma multa com a nossa placa e tal. E eu até pensei que a placa foi clonada. Mas esse carro é bem velhinho já. E eu acho que se fosse clonado, já teria outras multas, será? Não, e também tem uma outra coisa. Essa multa foi por estacionar em lugar impróprio, irregular, mas ela foi aplicada por um agente de trânsito. Então alguém foi lá e escreveu no papelzinho lá alguma letra ou número que provavelmente foi interpretado errado na hora de gerar aí a autuação e acabou vindo pra cá. Aí vai lá correr atrás, tem que fazer recurso. Daí eu escrevi de próprio punho um texto dizendo que o carro uso pra trabalhar, que ele tava estacionado. Infelizmente, eu já vi que esses casos são complicados, assim, que você tem que provar que o carro não tava na cidade. Eu posso não estar, eu posso dizer que eu tava trabalhando e tem como provar isso, mas eu tenho que provar que o carro não tava lá em Mauá. Entendeu? Eu podia estar com outra pessoa, mas não tava. Eu uso pra ir trabalhar todo dia. Nesse dia era um dia de semana, uma segunda-feira, eu tava trabalhando. O mais próximo de alguma prova que eu consegui é que, justo nesse dia, às 5 horas que eu saí do trabalho, eu saí e fui abastecer no posto, que é pertinho do meu trabalho. E assim, é humanamente impossível. Humanamente não tem nada a ver com humano, mas é fisicamente, automobilisticamente impossível estar na cidade de Mauá às 3h15, que eu acho que foi a hora da multa, uma coisa assim. E às 5 horas já tá em Curitiba. Não dá. A não ser que se traga o carro dentro de um avião. Enfim. Sei lá, não vi com o pessoal do posto ainda. Quem sabe eles têm imagem de câmera, não sei se eles disponibilizam, talvez só em juízo, mas pelo menos tem uma luz ali. Espero que eles acatem o recurso, porque, pô, não fiz nada de errado e tá aí tentando pagar multa. E aí na parte 3 do vídeo de hoje, temos aí, enfim, uma resposta do processo do Uber. Pra quem assiste os nossos vídeos há bastante tempo, sabe que há um ano atrás nós abrimos um recurso contra o Uber, porque... Nossa, faz tudo isso, né, cara? Foi um ano. Foi um ano, porque foi no dia do aniversário da Júlia. Mês 4, caramba. Pra resumir a história, assim, a gente ficou muito de laranja na história, porque a gente voltou do aniversário da nossa afilhada, deixou o carro estacionado na frente do condomínio, aí no outro dia de manhã a gente foi trabalhar. Quando foi entrar no carro, viu que tinha uma batida na porta. E a gente não sabia do que se tratava, a gente perguntou pro porteiro, ele também não se ligou, não sabia. A gente foi saber depois que uma vizinha apareceu na portaria perguntar se tinha dado problema com o carro de alguém, porque ela viu que depois que ela usou o Uber, o motorista saiu, deu uma ré, bateu num carro que tava na rua e foi embora. Fomos aí premiados. Muita gente comentou na época, alguém pode estar pensando agora também. Quando você utiliza o Uber, você consegue ver os dados do motorista, o modelo do carro, inclusive a placa. Mas quando chega é no momento em que você chama. Se você é o usuário, antes do carro chegar, o Uber te mostra quem é o motorista, qual é o carro, o modelo do carro, a cor do carro e qual é a placa do carro para você identificar. Depois que você identifica, entra no carro e faz a corrida, esses dados desaparecem, não fica em lugar nenhum, Você pode procurar aí, fazer o teste, você não vai encontrar. Essa vizinha nossa não guardou esses dados, é óbvio, porque ela estava sobre sua corrida e utilizou. Não tinha por que ela decorar a placa do carro nem nada. Ela conversou com a gente olhou, revirou o celular dela, o aplicativo. Não tinha nem o nome completo do motorista, nem a placa do carro. E ainda assim, ela como usuária
reportou pro Uber, solicitou os dados do motorista, porque contou o ocorrido. O Uber se negou a dar os dados, falaram que só fariam isso em juízo, e se fosse o caso. Enfim, não ajudaram em nada. Então, se você passar por um caso desse, ou você descobre antes os dados, ou você vai ter que entrar na justiça mesmo. Foi o que a gente fez. Não foi porque a gente entrou porque, quero entrar contra o Uber e ganhar dinheiro em cima deles. Não. A gente tentou descobrir que era motorista pra primeiro falar com eles, mas não rolou. E aí, assim, o carro ele ficou com a porta bem amassada, de um jeito que é facinho de arrombar a porta. A gente não tem essa grana toda pra consertar o carro, e ainda mais porque não foi a gente que cometeu esse erro, esse acidente. Então, surpresa. Acho que é injusto a gente ter que pagar por isso. A sentença saiu agora uma semana, né? Primeiro a Uber diz que ela não tem responsabilidade nenhuma, porque ela não tem vínculo com esse representante, então ela não é responsável pelo acidente. Eles também, durante o processo, eles colocaram coisas que acho que é de padrão já deles colocarem, os advogados colocarem, que é dizer que tudo que eu coloquei como argumento era inválido, que eu não tinha como provar que o motorista deles bateu no nosso carro. E assim, a gente tinha um vídeo do condomínio que a gente solicitou através da justiça. O vídeo pegou o momento da batida, não aparece exatamente o nosso carro, mas eu fiz o boletim de ocorrência já no dia seguinte. Fora os e-mails da nossa vizinha, e toda a ajuda que ela deu pra gente foi de extrema importância, porque na sentença a juíza deu ganho de causa pra gente. Na verdade, ela quebrou todos os argumentos que o Uber deu. Resumindo, ela falou que eu tinha todas as provas, que eles não refutaram nenhuma do ocorrido e que não tinha como ser diferente, não tinha como não ser o motorista deles que bateu no nosso carro. Todos os argumentos que eles dão de que eles não têm responsabilidade sobre o que os motoristas deles fazem, ela também quebrou todos esses argumentos. Então, se você algum dia tiver um problema com o Uber, entre na justiça, vá atrás, produza provas, porque o que ela disse foi que sim, eles têm responsabilidade, eles lucram com as atividades aí dos motoristas que trabalham em nome deles, eles representam a empresa, né? Na verdade, assim, a Uber disse que ela é uma facilitadora do motorista lá, pra ele conseguir trabalhar. Mas, na verdade, a Uber seleciona o motorista, ela faz uma prévia pro cara entrar, pra pessoa entrar, pra ela ver se o carro dela tá adequado com os padrões da empresa. E outra coisa, a questão de pagamento, a pessoa faz lá as corridas, mas a Uber que repassa esse valor já tirando a parte dela. Então, além dela participar de todo o processo do trabalho do motorista, ela ainda lucra com esse processo. Então, ela tem toda a responsabilidade sobre o que acontece, inclusive porque a pessoa que trabalha com Uber, ela é considerada parceira. O que você considera que é o parceiro? Aquele que anda do teu lado. Eles dividem lucros, enfim. Tudo isso que a Anne falou, a juíza citou na sentença, então foi muito legal, porque foi muito bem embasado. Ela utilizou um julgado britânico para dizer que lá também esse não é entendimento só dela, esse é entendimento da justiça em relação ao Uber. Ocorre que eu não tinha advogado, fui eu que representei mesmo o nosso caso. Deu um cagaço na hora que ela falou: o senhor vai fazer o seu depoimento e fazer a sua defesa, o senhor trouxe advogado? Eu falei: não. O senhor vai querer falar mesmo assim? Vou. Nossa, cara, que vergonha. Porque, porra, o Uber é uma empresa grande. As vezes que eu fui lá, cada uma, eles tinham advogados diferentes. Dessa vez em que eu tive que depor, eles estavam com 2 advogados. Pô, eu tava totalmente intimidado. Mas ainda assim, nessa primeira instância, tinha como eu fazer minha própria defesa. Daí eu preferi fazer isso com o pouco de informação que eu tinha, porque eu tinha dado uma olhada no Código Civil, porque a gente foi instruído lá com uma assistência jurídica que é gratuita. E eles falaram que esse argumento é um argumento válido, de quem o representante atua em nome da empresa. Então não tem como ela se isentar de tudo que acontece. Não tem como, tipo, só ganhar lucro e aí tudo que acontece de ruim aí é do motorista, dane-se. Pense que ruim seria pra empresa, pro nome da empresa, um motorista sair, tipo, batendo e, sabe? Tipo, maltratando... Eles fazem seleção, tem até antecedentes criminais que eles pedem. Então, imagina o motorista lá, maltrata o passageiro e tal, e o nome da Uber não é tocado com isso, imagine, não existe. É isso aí, mas vamos focar na parte boa aí, ganhamos o processo. Provavelmente dentro de algumas semanas aí, a Uber já vai ter a data final pra ter que depositar o dinheiro pra gente. E olha só que interessante, vocês que veem o nosso vídeo, talvez apareça a propaganda do Uber antes de começar o vídeo, ou da 99. Mais de 99, tudo amarelo. Assim, nada contra o Uber, assim, tipo, a gente utiliza o serviço do Uber. Sim, a gente pega o Uber pra ir pra lá e pra cá. É que nesse caso específico, a gente saiu prejudicado sem ter feito nada. Poxa, uma empresa grande, né? A gente esperava que ia ter um apoio maior e um pouco mais de, sei lá...
empatia por parte da empresa. E outra, eu entendo da parte da empresa de não liberar os dados do motorista, eu entendo completamente, porque Tem está até a ver dentro com da o Marco lei, Civil, do Marco Civil da internet, assim como o WhatsApp não pode liberar nossos dados para algum outro processo, para alguma outra pessoa. Tipo, ninguém pode ligar pro WhatsApp e falar, ô, me passa aí os dados do Rudy porque eu preciso muito falar com ele. Não pode fazer isso. Mas eu acho que nesse caso a empresa deveria ter tomado a responsabilidade já de primeira, não tentando se esquivar. Tudo bem que, assim, eles acho que usaram o procedimento padrão deles, Sim, agora que eles claro. viram que eu tinha todas as provas e que realmente foi o motorista deles, eu acho que não tem muito o que eles fazerem. E engraçado que no começo de tudo, eu meio que no desespero, uma das primeiras atitudes foi ir lá no Facebook do Uber, eu achei que nunca ia ser respondido, mas eu escrevi. Pô, aconteceu um acidente e tal, meu carro tava estacionado, uma vizinha utilizou e bateu no carro e tem algum suporte que vocês possam me dar? Alguma forma de que eu conseguir os dados desse motorista, alguma coisa? Eles responderam, pô, eu achei que jamais iam responder. Eles vieram, eu falei, nossa, que solícitos. Aí eles falaram, Nossa, ficamos muito sentidos pelo ocorrido e tal, mas infelizmente o acidente ocorreu fora da plataforma. daí eu falei, Não, a usuária é a minha vizinha, ela reportou o ocorrido. aí eles não foram mais solícitos, eles não responderam, tá até hoje lá. Tem a minha pergunta, a resposta deles e a minha réplica Sem... ignorada. Assim, como o Rudy disse, nós não temos nada contra a empresa, a gente inclusive continua usando, não com tanta frequência, né, sempre que a gente precisa, mas pra você que é usuário hard do Uber ou de qualquer outra dessas empresas, quando chegar a mensagenzinha de qual cor do carro, o nome do motorista e a placa, Dá um tira print. print. Nem que entupa a galeria do seu celular de print, mas tira. Pra garantir a tua segurança, principalmente a sua segurança, e depois essas outras dores de cabeça. Pra aí evitar quando- problema, Assim, infelizmente, assim, nesse sentido, pegar o Uber é você entrar no carro de um estranho. Não, é aquilo que a nossa mãe falava a vida toda, a gente pega hoje o celular e pede pro estranho vir buscar a gente. Então é isso, gente. É isso aí, foi o vídeo todo atribulado. Com vários problemas Aham. e soluções também, algumas talvez. Falta a resolução lá da multa. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Estaremos sempre aí. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do apartamento. Tretas. Mais tretas e causos do apartamento 108. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, galera. Se cuidem. Tchau.